Museu Gold. Eu vou compartilhar a minha tela para iniciar. Deixa eu ver. Aqui. Então, vocês veem o que eu estou compartilhando aqui? Eu tive um problema técnico para dois slides. Então, esses dois slides eu vou mostrar no Word e depois vou passar para um PowerPoint animado. Então, eh, a minha apresentação, que foi anunciada em francês, em português, é Biodiversidade e Paisagens Sonoras na Amazônia. E como falou Laura, eu vou falar de duas curtas-metragens de animação que a gente fez com várias pessoas que aparecem aqui nesse slide, ah, e que ilustram ah, partes da vida cotidiana dos Wayampi, dos indígenas Wayampi, que vivem no rio Oiapoque, na Guiana Francesa, mas os Wayampi também vivem, outros Wayampi vivem também no Amapá. Então, eles falam uma língua que tem variações entre a parte que os que vivem na parte brasileira e os que vivem no Oiapoque. Eu trabalhei mais com os Wayampi que vivem no Rio Oiapoque, e esse trabalho foi feito em colaboração com um antropólogo, Damien David, com artistas que fizeram os cortometragens de animação, que são Beto Acosta e Tiffany Deschamps. E também a gente trabalha bastante com a gente Wayampi de um parque nacional, que se chama o Parque Amazonien de Guyane, que se chama Jérémy Mata. Eu convidei ele para fazer a palestra comigo, mas ele não tem conexão boa hoje e essa semana lá nas aldeias, então ele não pode participar, mas ele foi avisado do evento. É, e esse trabalho é inspirado de é uma continuação. As animações que a gente fez foi uma continuação de um projeto de pesquisa, porque a gente, Damien Davi, eu somos pesquisadores e então estudamos desde 2012 a comunicação acústica humana durante a caça no Oiapoque, entre os Wayampi e outros indígenas que se chamam os Teco, que vivem só na Guiana Francesa. Então, agora eu vou passar. E nesses slides que vocês podem ver um tucano, porque a gente estuda tanto a imitação dos animais, que a comunicação entre os humanos dentro da floresta durante a caça. A imitação dos animais, a imitação acústica é o som dos animais, que serve a atrair os animais para caçar ou só para se aproximar. Então, por exemplo, com esse tucano que vocês conhecem, eh, a, a imitação, os Wayampi fazem tucão, cão, tucão, cão, para imitar, porque o som dele ele faz assim. É possível que vocês conheçam esse som e a maneira de imitar é pronunciar umas palavras que, na verdade, eu vou mostrar depois. É um som que a gente chama de onomatopeico, é por isso que os linguistas se interessam nisso, é que o nome na língua é uma imitação do som real do animal. Então, o tucancan, para pronunciar, para imitar, a gente pronuncia tucan, tucan, assobiando.
E tem uma outra prática que os indígenas têm, mas não só os indígenas da Amazônia, também existe no mundo inteiro, é a fala assoviada. E a gente estudava isso também na Amazônia. A fala assoviada, ela é a possibilidade de imitar a sua fala normal com assobios para que a fala chegue a mais longe, porque o som assoviado vai mais longe num ambiente natural. Então, isso, por exemplo, s- se eu intento fazer a palavra Yawa Moyu ou que é escrita lá em branco, não, no quadro em branco, Yawa no Ayampi significa jaguar, a onça. Moyu é a anaconda, a jiboia, a anaconda. E o é o verbo que significa comer. Então, a onça come a anaconda. Yawa moyu o esse é falando no Ayampi. E assobiando seria Yawa moyu o. Então, é só copiar assobiando o que você fala, mas com a boca diferente, então faz um som diferente. Mas se você treina muito, aí é fácil de fazer. Um pouco similar a imitar a fala com a fala sussurrada, tá? Então agora eu vou passar para compartilhar a palestra que funciona. Eu vou Julien, mostrar vídeos disso e outras partes. alguém perguntou se pode fazer perguntas. Sim, claro. Aham. É, eu vou só verificar se o som funciona agora. Deixa eu ver se dá para. O som tá Vocês um escutam? pouquinho ruim. Julian, sou eu, Eliane. Sim. Mas queria era saber se o Jeremy Mata, ele é a agente ou a mãe Pi que participou do trabalho, ele é indígena, ele é brasileiro ou ele é do Oiapoque? Ela é de Camopi. Então, do Oiapoque, na Guiana Francesa, mas é bem na fronteira, você sabe. Sim. Oh, ok, muito obrigada. E ele é funcionário do. Ele trabalha para o Parque Nacional. Então, ele é agente cultural no Parque Nacional. Obrigada. E então, vocês podem escutar quando eu toco isso? Mais ou menos. Dá para ouvir? Um Mais ou pouco. menos. Então, é isso? Porque agora funciona, é curioso. Tá me ouvindo? Sim? Não, eu Não? não escutei. Alors, é possível que eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. E, e compartilhar com o som. Deixa eu não chorar, que não tava porra nenhuma. Uma opção para compartilhar com o som. Desculpa.
Eliane, você é professora de qual escola? Eu sou do Centro Pedagógico da UFMG. Tá, ok. Ok. Eu não sei se vocês agora escutam. Licença, é por causa. Hum? Licença, é porque o áudio de vocês estava muito ruim. A gente não sabe se é por causa da nossa internet, mas será que vocês podiam repetir um pouquinho o que vocês falaram? A gente entendeu até a parte que você mostrou o som do animal. Ok. Obrigada. Então, eu vou falar um pouco do povo Wayampi. Licença, o som está muito ruim, não dá dando para entender. Ah, mesmo quando eu falo? Sim, Eu acho que é um problema de vocês nas escolas, porque eu entendo super bem. Não tem problema, não. Sim, a Eliane fala que está ok o som. Sabe? Hum. Acho que podemos seguir. Vou continuar. Então, aqui nesse slide, vocês veem esse slide? Dá para ver? Oui, Então, nesse slide, vocês podem ver o lugar onde a gente trabalhou com os Wayampi. Tem duas aldeias, ó, dois lugares, a região de Camopi, tá lá no centro, e a região de Trois-Sceaux, que é lá bem embaixo da Guiana Francesa. E, como eu falei já, os Wayampi também vivem no Amapá, mas em outros rios, que são o Jari e Araguari. Então, é possível encontrar Wayampis também no Amapá e escutar essa fala. Eu vou continuar agora com a parte a parte do trabalho com os artistas e apresentar também quem participou. Então, os artistas, vocês podem ver aqui Beto, na parte alta, na primeira foto, e eles trabalharam com computadores de animação, como no cinema. O Beto, ele é um profissional que faz também efeitos para o cinema, e também é um artista que faz desenhos, exposição de desenhos e tudo isso. E todo mundo que participou aparece aqui, tem um monte de gente, porque é um projeto grande. Fazer, mesmo se é um cortometragem, cada cortometragem precisa de conhecimento das pessoas que deram as suas gravações, conhecimento dos antropólogos que estudaram no passado os contos, mitos que a gente ilustrou, as pesquisas que a gente fez como linguistas ou antropólogos sobre a fala assoviada ou os animais. Também os contatos, os mediadores culturais, como Jeremy Mata. Então, aqui aparecem quase todo mundo que participou. Tem também uma ornitóloga, porque a gente trabalha com imitações de animais, então a gente tinha que eleger uns animais para dos cortometragens. E aqui vocês podem ver e ter também o link para uma apresentação dos animados. Eu vou ir mais rápido aqui, mas tem o link, vocês podem ver os testemunhos de coordenadores culturais locais, como eles
a reação deles depois de ver esses animados. Eu vou apresentar agora. Aqui vocês podem ver que a primeira parte do nosso trabalho de apresentação dos animados foi primeiro de apresentar esses nas aldeias indígenas, no Oiapoque. Então, onde nas escolas ou nas associações das famílias das pessoas que participaram para dar o conhecimento sobre a floresta, a caça e a língua Wayampi. Aqui é um resumo do primeiro cortometragem que a gente fez. O primeiro se chama A Anaconda e a Cor das Aves, uma história Wayampi, e ilustra um mito Wayampi sobre a origem da cor dos pássaros. É um resumo que a gente fez porque a cortometragem dura 5 minutos, mas os Wayampi, quando eles contam à noite esse conto, esse mito, pode durar toda uma noite. E tem canções, tem música, tem possibilidade de contar mais, porque você pode descrever todos os pássaros do mato. Se você conta toda a história. A história a gente elegeu nessa história para essa cortometragem, a gente tinha que eleger ou escolher só 4 ou 5 pássaros para fazer um cortometragem. Mas o mito inteiro também inclui outros animais, como a preguiça, e conta a origem dos desenhos nas costas da preguiça, ou muitas histórias assim dentro do mesmo conto. Aquele mito ainda é contado e cantado e acompanhado musicalmente no Oiapoque, mas também em outros lugares no Brasil, porque não só os Wayampi contam esse mito, mas a versão Wayampi tem suas particularidades. E este mito conta como os pássaros que eram todos pretos conseguiram adquirir suas cores roubando essas cores da anaconda. E como foi que eles conseguiram isso? Primeiro, foi num tempo mítico, então, muito tempo atrás, dizem os contadores, e foi a pele da anaconda, que ainda hoje, se você olha uma anaconda, você pode ver que tem essa cor iridescente, porque a luz do sol, quando chega na pele dele, faz esse efeito de arco-íris. Então, os pássaros gostaram disso e tiveram na história a ideia de roubar essas cores. Para roubar essas cores, eles tinham que matar a anaconda. Então, toda a história conta como eles pensaram, como eles chegaram a matar a anaconda e, finalmente, a usar as cores da anaconda. Bom, e aqui vocês podem ver todos os trabalhos de diferentes pesquisadores que nos inspirou para fazer esse trabalho, porque a gente utilizou gravações que já foram feitas no passado por um etnomusicólogo, Jean-Michel Baudet. A gente também trabalhou na coleta de mitos de Françoise e Pierre Grenot, que são antropólogos que viveram vários anos lá no Oiapoque também. E a gente utilizou gravações do senhor que aparece aqui, que é o senhor Misso, que foi um dos contadores que participou das gravações de Jean-Michel Baudet e também das músicas.
que foram gravadas. Se vocês lembram, para os que viram o, o, o animado, quando a Anaconda chega, tem uma música de tabocas, de instrumentos musicais como esses que a gente pode ver no livro que ilustra aqui o trabalho do etnomusicólogo. Essas tabocas fazem um barulho particular, uma música particular, bem típica da Amazônia, que existe então em vários lugares na Amazônia. É, e tem uma canção para a anaconda, tem uma canção para o tucano. Então, cada vez que aparece um animal no mito, quando o mito é contado, tem também a música, como o grupo musical que acompanha a pessoa que conta a história. Ele vai fazer como um teatro, dançar e também tocar a música que corresponde ao animal. Bom, aqui eu queria ilustrar o que a gente fez, várias etapas para fazer, para chegar ao animado que vocês viram, vocês vão ver depois. Uma etapa, primeiro, é a discussão do cenário. Como no cinema, a gente tem que explicar para os artistas como é a história. Então, a gente foi primeiro escutar as músicas, escutar as explicações dos antropólogos, explicações das pessoas que têm o conhecimento sobre o conto, o mito, e depois de tudo isso depois de tudo isso o artista faz desenhos para ilustrar o que ele entendeu da história. Como ele não tinha viajado lá antes de fazer os desenhos, ele só pode se inspirar do que a gente passava como conhecimento para ele. Por que foi assim? Porque a ideia e a oportunidade de fazer esse trabalho foi durante o Covid. Então, a gente não podia viajar para a pesquisa, a gente não podia também os artistas não tinham trabalho nesse momento, então a gente se reuniu e decidiu fazer esse desenho. Então, aqui eu vou mostrar o Animatic, que é a proposta, é um desenho animado, mas sem cor, e só uma proposta que ele faz para ver se a gente está de acordo com a visão que ele tem, visão artística. Esse é do primeiro. Então, é um desenho bem simplístico, mas já que dá a ideia. Ele queria nos explicar que, primeiro, a história sai das pessoas que contam a história. Então, e depois a gente pode ver de perto a anaconda, ver as suas cores que não aparecem aqui no Animatic, e depois os pássaros que entram na história e que olham para essas cores. Aí ele ilustrou as cores com a luz que chega nos olhos dos pássaros. Quando ele faz esse animatic, ele tem que mostrar rapidamente e ilustrar facilmente, sem palavras, o que conta todo o mito. Então, é um exercício complicado para o artista, é por isso que é alguém que tem ouso de fazer isso, de contar histórias com imagens. Então, esse foi o que eu mostrou, foi a primeira proposta que ele fez. A ideia dele era também depois mostrar os colibri que foram na história
os que tiveram a boa ideia para chegar a matar o animal, a anaconda. Bom, e depois tem toda a história que vocês podem ver, que eu vou continuar a palestra. Aqui, os artistas fizeram uma ilustração de como eles desenharam depois e, e animaram, fizeram a animação. Então, você é um vídeo também que eu vou lançar, não tem palavras, é só para ilustrar o trabalho deles nos computadores. Aqui é Beto, ele é a ilustração do segundo animado. Ah, vocês podem ver o programa e a ilustração e como eles têm várias capas, né, para, para chegar ao resultado final e animar os diferentes aspectos da animação. Aqui é outra parte, quando chegam os peixes, e vocês podem ver que a técnica aqui é a técnica de ilustração 3D. Então, uma técnica, por isso que tem os quadrinhos perto do peixe. E aqui mais ele mostra como quando ele seleciona várias partes no programa, ele vai colocar as cores diferentes, coisas assim. Aqui como foi animado o voo desse pássaro, do gavião, o gavião real. E aqui o tatu. O movimento do tatu, quando ele tem medo, aí ele esconde na sua casca. Então, tudo isso é um monte de trabalho. E eu vou continuar para continuar a ilustrar falando do segundo animado, o segundo cortometragem. Então, o segundo, vocês já viram, talvez, se chama Mundos Sonoros na Amazônia, imitações de animais, e fala a Salvada dos Wayampi no Oiapoque. E é um filme de animação que a ideia era, essa vez, não mostrar um mito, mas a vida, uma parte da vida cotidiana dos Wayampi hoje em dia. Nessa parte do Rio Oiapoque, principalmente em Troissau, onde ainda tem caça tradicional, e então a gente ilustrou essa parte da caça e da fala assoviada que serve para se esconder dos animais, porque o assovio vai longe, mas também faz que os animais não reconhecem que tem um humano lá, porque tem muitos animais que utilizam assovio também. Então é mais fácil esconder assoviando que, que gritando, por exemplo. Alors, esse animado mostra como os Wayampi atraem animais para se aproximarem deles por meio de imitações. Eu já mostrei o tucano. E, e vocês viram, talvez, para os que já viram o filme, que tem técnicas para os peixes, fazendo coisas assim. E então tem
várias explicações por que isso funciona. Uma explicação é que esse som é igual ao som de uma fruta quando ela se abre. E então os peixes eles vêm quando tem esse som porque eles querem comer a semente dessa fruta. Então, mas tem outros sons que são como assobios. A explicação ainda não temos. Por que isso funciona? Ainda é um mistério, mas mas funciona. Então, os Wayampi no passado descobriram que funciona e então ainda usam hoje. E, em geral, para os pássaros ou para a anta, a imitação é o som do animal mesmo. Mas pode ser também o som de um pássaro que acha comida, por exemplo. Se vocês, por exemplo, se eles acham, se tem sons pequenos, como pássaros pequenos que quando eles acham comida fazem muito barulho e aí os outros chegam também. E tem lugares na Amazônia, por exemplo, eu trabalho também no Rondônia, onde os indígenas chamam esses pássaros os caciques da, da Amazônia. Por quê? Porque como um cacique, quando ele chama, todo mundo chega. Então tem várias histórias assim. E também, como eu já falei, esse cortometragem ilustra como é possível comunicar à distância com a fala assobiada. Eu vou mostrar mais exemplos disso agora. Então, aqui acho que não funciona esse vídeo, mas era para dizer que o que é interessante nas imitações dos animais é também que isso mostra, e vocês podem olhar essa parte, quando os dois Wayampi caçadores entram no mato, na história, eles começam a imitar uns animais, mas eles não sabem quais vão responder. Então, eles tentam vários tipos de imitações para ver, finalmente, qual animal eles vão tentar caçar. Aqui é a ilustração, de novo, do tucano. Eu vou. Então, espero que vocês escutem bem. Agora a imitação. E depois é a imitação com assobio ou com falando tucán, tucán, cã, e a origem dessa, desse nome onomatopeico, tucán. Então, uma parte das palavras nas línguas em geral são assim, são imitações diretas dos sons da natureza. E em Amazônia, ou no Japão também, as línguas usam bastante, usam muito isso. Na Europa, um pouco menos. Aqui, eu selecionei uma parte do animado só para ilustrar essa falácia assobiada. Se vocês não escutam bem, eu posso assobiar isso. É catute ou takuluá. Catu significa que bem, bem, catu. Takulu é a pedra, então o assobiador ele pede se lá na pedra é bom, é um bom lugar para pescar, no caso. Aí depois ele pede se aparece o- como chama? Tartaruga da água. Ó. E essa é a fonte dessa animação, foi uma documentação real que a gente fez lá no Rio,
vocês podem ver do outro lado o Brasil, e aqui a gente está na Guiana Francesa, é o Rio Oiapoque. Eu estava com o assobiador, vocês podem ver na foto. Eu estava com ele de um lado e tinha outros amigos do outro lado numa pedra. E aí ele fez, ele mandou várias mensagens de França para Brasil, no caso, de um lado a outro do rio. E então eram essas palavras que eu utilizava também para meu trabalho de linguística, de descrição da língua, que a gente usou depois para montar e a história da cortometragem. Aqui é o vídeo que eu gravei quando eu fiz essa documentação e vocês vão escutar a mesma palavra. Porque não é forte, mas ele faz catute potaculo a e ele repete catute potaculo a e assoviando é catute potaculo a. Então, catute potaculo a. Takulu, por exemplo, é só pronunciar soplando. E vocês podem aprender facilmente. É soplando, como sussurrando, mas soplando mais, assoviando. Takulu. Aí tem aqui a outra frase que é o Yawa Moyu. E vocês podem escutar Yawa. Yawa em francês é jaguar. E a gente, em francês, ah, utilizou a palavra Wayampi nossa, porque a onça não existe lá, na parte metropolitana da França. Então, só para terminar, eu queria dizer que a gente divulgou isso depois das aldeias Wayampi, a gente divulgou, apresentou esses dois animados lá na Guiana, em Kourou, em Cayenne. E também, mais recentemente, um deles foi selecionado em festivais de cinema, também na Guiana Francesa. E depois a gente também apresentou no rádio, na TV, explicando o processo de criação, como eu faço hoje, mais em francês, mas a gente decidiu finalmente de traduzir os animados também em português, em espanhol e em inglês para que na Amazônia toda você pode também divulgar. E eu queria terminar explicando que nas escolas, o que a gente fez e que os professores das suas escolas também podem talvez reproduzir é montar uma oficina para desenhar o seu próprio cortometragem animado. A gente usou para isso o aplicativo para celular, Artman Animator. Tem outros, mas o Artman Animator, Animated, tem uma versão gratuita que é suficiente para fazer isso. E vocês podem achar na internet técnicas para usar isso, explicações, tutoriais, né? Então tem vários em inglês, mas eu imagino que tem também em português. E então a ideia, o que funcionou bem foi ou fazer um desenho de uma árvore e depois colocar animais lá. Então
cada vez a gente chamava um aluno e ele desenhava uma modificação no desenho, mas uma pequena modificação. Então, pode ser a aparição de um animal, por exemplo, um tucano. Então, aí o tucano pode aparecer, aí depois o tucano ele vai voar. Então, tem que desenhar a nova versão e deletar a versão antiga ou a primeira versão do animal para que no animado, como no cinema, finalmente sai esse movimento. Eu vou mostrar um exemplo depois. Vocês podem ver que aqui na esquerda foi numa aldeia Wayampi, numa escola primária na aldeia Wayampi, que a gente fez um animado. Aqui foi depois no meio foi numa aldeia, não, em Kourou, na Guiana Francesa, e funcionou bem também. Então, dependendo do material que tem na escola, dá para fazer. E também dá para fazer na França, em Lyon, porque os artistas eles vivem em Lyon. Então, a gente também apresentou ah, o, o ano passado o nosso trabalho lá numa escola primária, em CP, e os, os, ah, os professores e os alunos tinham já preparado uns desenhos para ilustrar uma outra história da Amazônia que é bem conhecida, que é a história tem um fogo, é uma história indígena também. Tem um fogo no mato e o colibri tem a ideia de, de tentar parar esse fogo com água. Então ele vai e faz sua parte, como ele fala. E hoje em dia se usa bastante essa história para ilustrar o fato que cada um, no seu lugar, pode fazer a sua parte para defender a floresta, ou para mesmo assim uma pequena parte. Então, eu vou mostrar o resultado final da ilustração. Vai rápido, mas foi um trabalho fazendo fotos e depois mudando de lugar cada animal ou fazendo aparecer cada animal. Então, na história, tem o fogo chega com um raio que vem do trovão, porque tem uma tormenta. Então, eu vou iniciar de novo. Vocês podem ver primeiro o raio, o fogo que começa, e depois os animais que vão tentar parar o fogo com água. Fogo que desaparece. Então, é um mini animado, mas já foi um resultado interessante e dá para fazer em casa, dá para fazer também na escola em grupo e preparar e, e assim depois ver como funciona o cinema em geral. Eu terminei. Se vocês têm perguntas, espero que vocês gostaram e podem escutar bem. Mesmo se a conexão não foi tão boa e se os sons talvez não foram sempre fácil de ouvir. Merci beaucoup, Julien. Muito obrigada. Tem perguntas? Vocês conheciam a fala assoviada? É uma escola que está em Macapá. Não sei se eles já conheciam. Os estudantes do colégio de Contagem falaram que não conheciam. Eliane, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu queria que você compartilhasse com a gente o que que você percebeu de quando esse trabalho era mostrado para os povos Hum. indígenas, os que participavam, eles se veem ali, as histórias deles.
Sim, então, vocês, vocês podem ver, se você entende bem francês, vocês podem ver umas reações nessa parte no link, onde eu tenho como, vocês podem ver agora, eu compartilho. Nesse link, dá para ver umas reações, por exemplo, do James Panapri, que é um dos coordenadores lá, mas, em geral, para o mito, eles gostaram muito, mas falaram que era muito curto, era frustrante, porque era 5 minutos, mas o conto, ele pode durar uma noite inteira. Então, eles pediram para mais ilustrações, e mais contos para ilustrar. Então, a gente tem um programa enorme de trabalho, porque tem um monte de mitos lá. Tanto os Teco que os Wayampi nos pediram mais desenhos animados, já que aparentemente, os professores, por exemplo, tem professores como professores indígenas que não é o mesmo estatuto lá, mas tem dois em Camopi, e um deles, quando ele assistiu, falou que ele precisava disso porque não tem outros desenhos animados Wayampi até hoje. E eles querem fazer mais. Eu acho que localmente tem artistas e a gente não trabalhou com eles para ilustração, porque era durante a Covid que a gente fez isso. Mas no futuro, uma das perguntas foi de continuar com os artistas locais, que às vezes fazem desenhos super bons. Então, uma da continuação do projeto foi de planejar um treinamento para a animação. E os artistas Beto e Tiffany, eles têm o plano de continuar esse trabalho e de animar um, um treinamento lá nas aldeias, ou talvez em Cayena, e com a ajuda do Parque Amazoniano de Guiana, que tem uma, como, que tem às vezes programas culturais também. E para outro animado, onde a gente gravou, que a gente ilustrou as gravações que uns anos antes a gente tinha feito, muitas pessoas gostaram e também gostaram que a gente usou animados e não a imagem, as fotos ou vídeos que a gente tinha gravado, porque era mais anônimo assim e mais geral. E então, assim, você podia divulgar mais em toda a Amazônia, e, e porque uns deles não querem, como, querem dar a sua gravação áudio, mas não aparecer na imagem final. Então, a gente respeitou isso, mas e uma maneira de respeitar foi também uma das origens da ideia de fazer os desenhos era respeitar esse pedido. Então, foi um retorno que eles gostaram, mas depois a gente tem muito mais trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, é fantástico. Acredito que eles se veem ali nas histórias, deve ser assim muito fortalecedor da autoestima, né? Sim, porque e também é uma maneira de ajudar a presença do Anhempi na francesa, onde ainda não tem essa educação bilingual como tem lá no Brasil. Então, através de coisas assim, é possível também de falar um pouco de cultura e de mostrar a riqueza da cultura local.
Tem mais perguntas? Comentários? Eu acho que poderia ser uma ideia de produção do concurso Français Collab. Acho que seria muito legal fazer um trabalho sobre os povos indígenas do Guayapi. Acho que seria muito interessante. Hum. Tem mais... Já que também um povo que vive nos dois lados da fronteira, é, mesmo assim não é no mesmo rio, é interessante, porque os Wayampi do lado brasileiro também, eles fizeram muitos projetos de divulgação da sua cultura, eles ganharam até um estatuto particular para seus desenhos tradicionais na Unesco. Então, eles defendem bem a sua cultura e dá para valorizar mais no todo o país. Super. Tem mais perguntas? Podemos fechar já o webinário. Então, muito obrigada a todos e todas pela participação. Foi muito interessante. Acho muito inspirador para vocês também, que esse trabalho questiona a relação entre os seres humanos e a natureza, que encaixa perfeitamente o tema desse programa do Franco Collab. Tem perguntas? Não? Não? Quais os nomes das curtas? Quais são os nomes das curtas-metragens? Em português ou em francês? Essa pergunta no chat. Deixa eu ver. Os nomes em português, tem dois. E a versão. Deixa eu ver. Acho que eu já coloquei. Vou O escrever primeiro, no chat. o primeiro é esse. Então, chama A Anaconda e a Cor das Aves, uma história Wayampi. Vocês podem ver ou a versão subtitulada em francês ou em português também. Tenho as duas. E o outro é Mundos Sonoros na Amazônia. E aqui. Então, Mundos Sonoros na Amazônia, imitações de animais e fala assobiada do Guayampi do Oiapoque. E esse dá para achar, eu acho que foi já compartilhado no o link Acabei no de início. compartilhar agora, Sim. outra vez. Uhum. E é gratuito, dá para mostrar, compartilhar e foi, é para divulgar. Então, vocês podem até dar para, se vocês consultam no YouTube, funciona também no celular. Mhm. Très bien, bah, merci à toutes et à tous pour votre participation. Boa sorte no Français Collab. Eu vou enviar a gravação para vocês. E Julien, você podia enviar o PowerPoint também? Sim, eu posso Sim. mandar uma versão leve, porque os vídeos são bem mais Uhum. ou a versão PDF ou a gente vai ver. Tá, ok. Vou mandar para você.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Muito Tchau, obrigado tchau. pela invitação. Merci, merci Julien, merci à vous tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.